A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional que se encontra no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 11, que diz: Jesus respondeu: Não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Nós estamos aqui iniciando hoje o capítulo 19 do Evangelho de João, onde esse capítulo ele é dividido em algumas partes. Primeiro, vai falar de que Jesus ele é condenado à crucificação. Outra parte fala sobre a crucificação. E a terceira, sobre a morte de Jesus. E a quarta, sobre o sepultamento de Jesus. Então, dividindo esse capítulo em 4 partes, nós vamos falar sobre Jesus. Ele é condenado à crucificação. Então, logo após ali Jesus ter sido levado diante das autoridades, né, para poder o interrogá-lo, para estar ali, né, julgando Jesus. Jesus então diz no versículo 1 que então Pilatos mandou açoitar Jesus. A palavra diz que os soldados eles teceram uma coroa de espinho e a colocaram na cabeça dele. E também o vestiram com um manto púrpuro. Nós vamos ver que em outras traduções vai falar sobre a vestimenta e vestido de uma roupa vermelha. E eles vão estar, e chegando-se a ele, eles diziam: saudações, rei dos judeus. E a palavra diz que eles batiam-lhe no rosto. Nós vamos ver que o povo, tanto o povo, mas como a liderança, elas estavam aborrecidas por Jesus ter se colocado como filho de Deus, como rei dos judeus. A gente vê uma certa mágoa, a gente vê o povo, ali maltratando Jesus por ele dizer que que o reino dele não era desse mundo. Então Jesus, essas pessoas vão ficar ali, vão debochar, vão caçoar do Senhor Jesus, vão esbofetear ele, vão bater no seu rosto. E Pilatos, mais uma vez, ele vai sair e vai dizer aos judeus: vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não encontro nele motivo algum de acusação. Então, Pilatos aqui é aquele que ele até sabe e até reconhece que não tem, Jesus ele não tinha nenhum motivo para poder ser, no qual ele estava sendo acusado e para passar por aquele castigo. E o 5 diz que quando Jesus veio para fora, usando ali a coroa de espinho e aquele manto púrpura, aquele manto vermelho, Pilatos lhe diz: eis o homem. E ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes, e os de guarda, eles gritaram ali, crucifica-o, crucifica-o. Pilatos, porém, ele vai responder, levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro nele motivo de acusação. E os judeus ali, eles vão continuar insistindo. Temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Nós vamos observar que a vontade de tirar a vida era tão grande, que aqueles homens eles não paravam. Eles insistiram, até mesmo uma autoridade não concordando, mas ao mesmo tempo dando legalidade, ao mesmo tempo não se impondo
para não ficar mal com o povo, né? O que muitos hoje não falam, não pregam a palavra em determinados lugares, né? Porque pode ficar mal com outras de liderança, por uma visão política, né? Pode não ser mais convidado para ir em determinado lugar. Isso acontece no nosso meio, não só entre, né, a liderança, assim, mas entre os cristãos, em geral, isso acontece. E eles queriam, ali dizendo que Jesus, né, disse que se fez filho de Deus, e por isso, né, eles estavam querendo crucificar. Então, apenas se dizer filho de Deus não era pecado, tal que levasse alguém à crucificação, visto que os judeus naturalmente criam ser eles o filho de Deus. Então, eles mesmos que Isaías 43:6 fala. Eles entendiam que quando Jesus se dizia filho de Deus, estava se fazendo igual a Deus. E era essa a razão pela qual isso lhe parecia tão, né, ultrajante, algo que para eles era digno de morte, de ser crucificado. Então, ao ouvir isso, né, Pilatos ele fica ainda mais amedrontado. Ele volta para dentro do palácio, né? Então ele vai perguntar a Jesus: de onde você vem? Jesus, porém, não respondeu nada. Jesus ficou em silêncio. E Pilatos ele diz: você se nega a falar comigo? Né? E disse Pilatos: não sabe que eu tenho autoridade para libertar ou crucificar você? Né? As pessoas, muitas das vezes, que têm uma posição de autoridade, de liderança, muitas das vezes se acham maior do que Deus, achando que por ter a caneta na mão, por ter pessoas subordinadas, por poder falar, mandar, essa pessoa acha que pode, né, resolver qualquer problema, pode tirar qualquer pessoa de determinadas situações. E Jesus estava ali e Pilatos se achando que ele poderia, né, você não quer falar comigo e eu posso, eu tenho autoridade para te libertar ou crucificar, né, ou livrar você da crucificação. E nessa hora Jesus ele responde, que é o nosso texto devocional: não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Então, ele deixa bem claro para Pilatos que o que estava acontecendo era permissão de Deus. E não tem nenhuma autoridade que não fosse dada de cima. Então, nós vamos observar que Jesus não se adequou ao sistema e nem fez alguma coisa para poder agradar o sistema, para agradar e para que fosse poupado daquela situação. Pelo contrário, ele sabia. E quando ele diz ali, né, que não sabes que eu tenho autoridade para libertar e crucificar você, o 11, né, parte B. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Então, o texto ele deixa claro o conceito de graduação, né, ou de níveis de pecado, contrariando a concepção popular de que não existe pecadinho e pecadão. Então, todo pecado é uma ofensa a Deus, mas há pecados mais graves do que outros, até para a morte. Não podemos jamais perder o senso de proporções, como se mentir sobre o gosto da comida, do almoço, fosse tão grave quanto assinar, né, o presidente da República. Ou melhor, assassinar o presidente da República. Embora todo pecado possa levar à condenação, caso não haja arrependimento sincero, as consequências são maiores para os pecados mais graves. Então, todo pecado
ele tem uma consequência, ele vai levar. A gente pode escolher pecar, mas nós não escolhemos qual vai ser a consequência daquele pecado. O que realmente vai acontecer. Isso pode ser muito grave, isso pode, tirar vidas, isso pode destruir gerações, isso pode, porque o pecado de muitos lá atrás impactaram no dia de hoje, estão impactando até mesmo em Israel, quando crucificaram o Filho de Deus e não reconheceram o Senhor como o Messias. Hoje nós vamos ver Israel, em guerras, sendo atacado, tudo por uma escolha que eles fizeram. Mas, graças a Deus, que Ele é misericordioso. E um dia Ele virá resgatar os seus. Então, entenda que tem consequência. E o pecado maior, podemos dizer, nesse texto, é lá quando eles entregaram Jesus daquela forma. Não que Pilatos também passe por inocente. Ele também não teve coragem. Mesmo vendo um homem justo, ele não teve coragem de tomar decisões nenhuma ali, não tomou. É o que muitos hoje estão se acovardando. O 12 diz: daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei se opõe a César. Ele vai colocar, se soltar a este, então você não é amigo de César. Então, os judeus, eles apelaram para a autoridade de César, do César, a quem Pilatos deveria prestar contas, forçando Pilatos a condenar Jesus para não desagradar o imperador. Pessoas hoje estão fazendo tantas coisas, condenando. Tem pessoas hoje, principalmente no meio político, está em determinado lugar de posição, onde não vota, onde não apoia determinadas causas, não é porque ele não sabe, não é porque ele sabe que está errado, ele sabe que eles têm ali, podem tomar, mas eles não tomam, para não ficar mal, para que politicamente fique bem, para que não perca, para que não seja, ali muitas das vezes até reprovado por alguns que assim o elegeram, para que as emendas sejam pagas, para que na próxima eleição venha a ser reeleito, mesmo sabendo que a decisão que tomou, o voto que deu, aquilo que não falou, até mesmo está errado. Então muitos se colocam como Pilatos e acabam condenando o inocente. Acaba não ali atendendo a causa do necessitado, temendo ser punido, temendo ser mal visto. Mas aquele que serve ao Senhor, a palavra do crente é sim, sim e não, não. Passou disso é procedência maligna. Ou é céu ou é inferno. Ou seguimos a Jesus ou não. Ou pregamos o evangelho de Cristo Jesus ou o evangelho que o mundo quer ouvir. Então que nós possamos estar ligado, porque aqui eles crucificaram um homem inocente. O 13 diz: ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal em lugar conhecido como pavimento de pedra, que em hebraico é Gábata. Era o dia da preparação da semana da Páscoa, por volta ali do meio-dia. Ele diz: eis o rei de vocês. Pilatos, ele disse ali àqueles judeus. Eles, porém, gritaram: acaba com ele, crucifica-o. E ele fala de novo: devo crucificar o rei de vocês? E eu sinto, quando eu leio esse texto, devo crucificar o rei de vocês. Pilatos, até num certo ponto, querendo estar bem com o povo. Já viu, conhece aquela pessoa que gosta de fazer piada de tudo? Sabe que está errado. Sabe que a decisão está errada, mas está ali fazendo piada.
Vou crucificar o rei, tipo assim, colocando fogo, mais lenha, né? Foi isso que Pilato pergunta: devo crucificar o rei de vocês? Isso não é coisa de crente, irmão, de servo do Senhor, que fica muitas das vezes brincando. Conheço tantas pessoas hoje que querem exortar a igreja, mas depois quer trazer uma palavra de exortação, melhor dizendo, e depois quer fazer piada. Acha engraçado. E aquilo que é algo que é para falar realmente da palavra, dentro da palavra, vira uma piada. E o Pilatos ele vai dizer: devo crucificar o rei de vocês? E ele responde, né? Não temos rei senão César. Um povo que queria brigar com o governo, queria brigar, não aceitava muitas das vezes os impostos de César, não aceitava muita coisa, agora não. Para crucificar Jesus, eles dizem que César é o rei deles. Os chefes dos sacerdotes vão dizer isso, ainda mais na situação que eles, quantos hoje, né, têm apoiado aí tantas coisas por conveniência, porque lhe convém, porque lhe agrada, porque pelo menos está lá e está ajudando, está fazendo isso, mesmo que esteja fazendo de forma errada, tirando de onde não é para tirar, mas está ajudando. Então aquele é meu rei, aquele é meu governante. Os próprios chefes vão dizer: não temos rei senão César. Então ali Pilatos, ele entregou, né, a eles para ser crucificado. Jesus ali foi entregue e foi crucificado. Então, irmão, que nós possamos hoje, já com essa palavra, não agradar ao homem, mas procurar agradar ao Senhor. Você medite nessa palavra, fique ligado no próximo episódio, onde nós vamos falar da crucificação de Jesus. Que Deus te abençoe nesse dia.